Aleluia, Jesus. Eu pedi ao Pai pra conhecer seu coração, e pra minha surpresa ele disse sim. Eu pedi ao Pai pra conhecer seu coração, minha surpresa, ele disse sim. Eu pensei eu fosse explodir. Eu pensei que eu não fosse aguentar. Pois tanto amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. O seu coração gemia, o seu coração gritava: eu quero perdoar, eu quero restaurar. O seu coração gemia, o seu coração gritava: igreja, por favor, arrebente as portas do inferno. O seu coração gemia, o seu coração gritava: igreja, por favor, diga às prostitutas: eu quero perdoar. O seu coração gemia, o seu coração gritava: igreja, por favor, diga aos viciados: eu quero perdoar. Sim, Pai, o seu Senhor gemia, o seu coração gritava: igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Amém, queridos. Você já cumprimentou quem está aí pertinho de você? Estamos cumprimentando, cumprimente agora. A gente quer dar as boas-vindas ao casal que está acompanhando o Samuel. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Vou pedir para os irmãos ir lá cumprimentar os nossos visitantes, né? Vão lá, cumprimenta. Dê as boas-vindas. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa nessa noite, Senhor. Obrigado por podermos nos encontrar, nos reunir como igreja, para nos assentar aos teus pés, Senhor, para te adorar, para ouvir de ti, para levantar um altar de adoração, para nos alimentar da tua palavra, para nos alimentar do teu Espírito. Agora, Senhor, vem ministrar o nosso coração, vem falar ao nosso coração, Senhor, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Estamos no dia 500 do mês de janeiro do ano de 2026. Parece que faz 10 anos que nós entramos no ano novo. Vamos lá,
lá, queridos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao 5, e depois o verso 8. Se você não tem Bíblia, veja aí no telão, ou chega pertinho de um crente que ele deve ter uma Bíblia. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar, não podeis realizar obra alguma. Verso 8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Vamos lá. Jesus amava ensinar usando parábolas, usando exemplos, e ele gostava muito de usar como fundo dos seus ensinamentos sobre a agricultura, sobre o campo, sobre a lida. Então ele pegava coisas simples do dia a dia para trazer o ensinamento sobre como é o reino de Deus, qual é o funcionamento do reino de Deus, como é que o reino de Deus funciona. E as pessoas ouviam, alguns entendiam, outros não entendiam, porque a palavra de Deus diz que eles ouviam, mas não compreendiam, eles tinham dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus. E ele mesmo acabou dizendo que para que a gente entenda o reino de Deus, a gente primeiro tem que tirar para fora de nós aquilo que a religião colocou para dentro, aquilo que a religião plantou dentro de nós, aquilo que a religião encheu o nosso coração, encheu a nossa alma, encheu o nosso pensamento. Ele precisa retirar essas coisas para que o reino de Deus entre. Então ele vai falar uma coisa muito simples, irmãos. Todo mundo sabe, todo mundo pelo menos consegue entender qual é, usando uma árvore, uma videira, usando a videira como um exemplo. Jesus vai falar como é que a videira produz fruto e qual é a finalidade de uma videira. A videira, para quem você não sabe, produz o quê? Uva. Jesus falava da videira, Jesus falava do trigo, Jesus falava da figueira, Jesus falava da oliveira. Nessa parábola ele vai falar da videira, e ele diz assim, ó: o agricultor foi lá e plantou na terra uma videira. Essa videira cresceu e produziu muitos ramos, e o agricultor vinha de tempos em tempos e observava a videira, observava os ramos que não produziam, e os ramos que não produziam ele cortava fora e jogava no fogo. Aqueles que produziam poucos frutos ele fazia uma poda para que pudesse produzir mais. Então o agricultor plantou uma videira, essa videira produziu muitos ramos, e os ramos produziam frutos. É simples, não é simples? Agora ele vai transmitir. Tá alta a música? Não? É que está aqui pertinho de mim, parece que está alta. Vamos lá. Então ele vai agora trazer o ensinamento do reino de Deus.
Jesus vai apresentar o que a gente chama de um organograma do reino. O que é um organograma? Como é que eu vou dizer? Um mapa que muitas empresas têm, para que os funcionários, olhando para aquele organograma, eles entendam para quem eles têm que reportar, quem é a pessoa mais importante, qual é o chefe de setor, para quem eles têm que procurar, a quem eles têm que se dirigir. Existe então um tal de organograma. Jesus vai, a música está, baixa aqui para mim na mesa, o canal está no fundo ali, baixa só um pouquinho, aqui já está no mínimo, esse no meio, isso, só não desliga, né? Aí, tá bom agora? Amém. Então Jesus, ele vai dizer assim, ó, o reino de Deus tem o seu próprio organograma. O reino de Deus tem o seu próprio funcionamento. O reino de Deus tem a sua própria maneira de funcionar. Diferente da religião, o reino de Deus, o foco principal, o ator principal, o personagem principal, não é o homem. Quem está acostumado a ouvir ensinamentos onde o homem é o seu foco principal, onde tudo gira em torno do homem, porque o homem é isso, porque o homem é aquilo, e onde o homem é exaltado, quando se depara com o reino de Deus, essa pessoa começa a entrar em crise, porque no reino de Deus o homem não é o personagem principal, o homem está num outro plano, num segundo, num terceiro plano, diferente da religião. A religião, o homem é o principal. Deus salvou o homem, enviou Jesus para salvar o homem por causa do homem. Não, no reino de Deus a gente sabe que Deus veio, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para estabelecer o seu reino, para trazer-nos para o seu reino. Mas não é por causa de homem, é por causa de Cristo. Não é por causa de nós. Não, nada gira em torno de nós, gira em torno de Cristo. Mas vamos lá. Então Jesus diz assim, ó, eu sou a videira. Nós todos entendemos, a videira produz uva. Então ele diz, eu sou a videira, eu sou a árvore, eu sou o tronco que está ligado na terra. E ele diz mais, aquele agricultor que plantou a videira é o meu pai. Então o pai é o dono da terra onde foi plantada a videira. A videira é Cristo, o agricultor é Deus o Pai. Aí Jesus vai dizendo aqui, ó, vós sois os ramos. Ó, terceiro lugar, vós sois os ramos, vocês são os ramos que vão produzir frutos. Parece assim, tá, que legal, a gente vai produzir fruto e tal. E aí ele começa a ensinar, olha, se você não produz fruto, você está correndo um risco do Pai vir cortar fora e jogar no fogo. Se você está produzindo pouco fruto, o pai vai chegar e vai podar. O pai não, o agricultor vai chegar e vai podar, vai aparar arestas, para que você possa produzir. E aí então vem o fruto. Qual é o grande problema do homem que cresce num ambiente religioso, que começa a pensar que todas as coisas acontecem por causa dele, por causa do homem, e que se não for o homem, nada acontece. Se não for você, se não for aquela pessoa, nada vai acontecer. Deus não vem, o Espírito Santo não desce, as almas não são salvas, tudo fica parado porque falta você. Aí Jesus vem e diz assim, não, vocês precisam estar ligados à videira, que é lógica. Se você pegar uma árvore que tem fruto, se você cortar um galho e você colocar ele no chão, ele vai produzir? Vai ou não vai? Jogou no chão, cortou e jogou no chão, ele vai produzir algum fruto? Não. Por que ele não vai produzir fruto? Porque ele foi cortado da árvore, ele foi cortado do tronco principal. Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão dar frutos enquanto vocês estiverem ligados a mim. E se vocês produzem frutos, é por minha causa, porque eu sou a videira. Jesus quer
quer ensinar que nós, os ramos, nós não temos lugar de destaque no reino de Deus, e que no reino de Deus nós precisamos estar ligados em Cristo, precisamos estar enxertados em Cristo, precisamos estar conectados em Cristo, para que da mesma maneira que lá na árvore que está plantada no campo, o ramo receba alimento através da seiva que o tronco lhe oferece, nós que somos os filhos do reino, que somos os cidadãos do reino, que somos os ramos da videira que está ligado a Cristo, vamos nos alimentar da seiva que a videira nos entrega através do Espírito Santo, através da sua palavra, através da adoração, através de toda a forma que Deus deixou para que nós pudéssemos crescer, nos alimentar, nos fortalecer, e que fortalecidos então possamos produzir os frutos que Deus o Pai deseja que a gente produza. Nós precisamos estar conectados a Cristo, que é a videira. O galho por si, ele sozinho não tem vida para produzir fruto. Ele sozinho, ele não consegue produzir fruto. Ele sozinho não tem o mérito de produzir algum fruto. O galho ou o ramo, como Jesus falou, ele vai produzir por causa da videira. Ele vai produzir porque ele está conectado à videira, e a videira fornece a ele vida capaz de gerar frutos. Nós, os cidadãos do reino, conectados a Cristo, vamos produzir os frutos que Deus quer que a gente produza. Amém? No organograma do reino de Deus, o principal é o agricultor, que é Deus o Pai, que lançou o seu filho na terra, que é Cristo. Aí Jesus, ele diz aqui, dentro dessa estrutura do reino de Deus, o ramo é importante? O ramo é o principal? Não. Não é o primeiro lugar o do ramo. Não é o primeiro lugar o do galho. Ele não tem vida própria, e ele vai produzir, porque a vida que ele tem, a vida que ele recebe, ela recebe da videira, ela recebe da árvore que está plantada sobre a terra. E portanto nós, os cidadãos do reino, precisamos nos alimentar de Cristo, precisamos nos encher de Cristo, nos encher da sua palavra, nos encher daquilo que ele, o Senhor, tem nos dado e tem concedido como forma de nos edificar e de nos fortalecer. E o processo natural é que você produza frutos. Amém? O processo natural é que você produza frutos. Aí você pergunta, mas que frutos são esses? Bem, vamos lá. João Batista, quando ele pregou sobre arrependimento, sobre batismo, João Batista diz, ele ensina sobre arrependimento, e as pessoas vinham atrás de João Batista para receberem o batismo de arrependimento. Ele depois dizia, vocês precisam produzir os frutos dignos do arrependimento. O fruto que Deus quer encontrar na nossa vida, ou os frutos que Ele quer encontrar na nossa vida, não tem a ver com o que a gente faz aqui na frente no microfone, não tem a ver com o que a gente faz aqui no horário de culto, o que a gente faz aqui quando toma a palavra, quando a gente ora, quando a gente canta. Tem a ver com o que nós fazemos lá fora, no nosso dia a dia, na nossa vida em sociedade. Como as pessoas vão olhar para nós e vão ver o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso modo de vida. O fruto que nós vamos ver, quando Jesus fala inclusive dos profetas, dos falsos profetas, ele diz assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, o que essas pessoas estão produzindo? O que essas pessoas estão fazendo? Qual é o modo de vida que nós, os cidadãos do reino, estamos apresentando de maneira que as pessoas olhem? E o que essas pessoas estão dizendo daquilo que elas estão vendo no nosso modo de vida? O que as pessoas dizem de você? O que os vizinhos falam? O que as pessoas do trabalho falam de você?
que as pessoas falam de você lá no meio da sua família? Que termos são usados a respeito de você, do seu caráter, da sua palavra, de sua forma de vida? Esses são os frutos que a palavra de Deus diz. Então, a gente precisa refletir, por exemplo, o ramo deu fruto. Quem se alimenta desse fruto? É o próprio ramo? O ramo, ele produz o fruto dele, se alimenta. A videira se alimenta desse fruto? Não. E quando ela produz frutos, quando ela gera frutos, e as pessoas olham e elas se admiram, nós temos aqui alguns pés de fruta que a gente plantou que faz um tempo, custaram da fruta. Mas tem a goiabeira, tem aquela goiabeira, ela me surpreende. Porque todo ano ela dá 3 colheitas. Termina de colher, ela dá fruta, dá folha, dá flores, daqui a pouco ela enche de novo, a gente colhe, não dá conta de consumir, faz doce, faz aqui, faz não sei o que, faz aqui, não dá conta de consumir tudo, daí vem de novo, e vem de novo 3 vezes. E quando você tem uma árvore assim bonita que produz, e você olha para aquela árvore que está carregada de frutos, os frutos lindos, os frutos bonitos, frutos saudáveis, aí você diz assim: que galho forte, saudável que está produzindo. É isso que você diz? Ou você diz assim: que goiabeira, quem ganha a glória é a árvore, não é o galho, é a árvore. Mas quem vai receber todo o elogio nem é tanto a árvore, é o agricultor que colocou lá o fertilizante, que fez ela produzir, que fez a poda correta para que ela pudesse produzir. Há uns anos atrás, ali na frente da nossa entrada, tinha tem ainda uma pitangueira com são 4 troncos assim entrelaçados, e ela estava tomada de erva, erva de passarinho, que vai matando. Aí um dia nós resolvemos fazer uma poda na árvore. E aí nós cortamos peladinhos, tirando tudo, arrancamos todas aquelas ervas de passarinho. E aí eu pensei: matei a pitangueira. Podamos tudo, ela ficou uns 3 anos sem brotar uma folha, nada. Eu disse: matei a bichinha. Mas aí daqui a pouco ela começou a produzir, foi indo, crescendo. Agora já está dando até fruta de novo. Agora está dando fruta de novo. Alguém pode passar e dizer: o seu Fernando, passe, avô nessa porta, porque agora ela está produzindo. Então Jesus, ele quer dizer aqui, quando, lá no verso 8, Jesus está dizendo assim, quando você produz frutos do reino de Deus, quando você produz fruto do reino de Deus, quem é glorificado é o Pai. Olha o que ele diz lá: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. E quando vocês derem frutos em abundância, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o que Jesus quer que a gente ensine? Nós não temos mérito de nada. A gente gosta, irmãos, por causa do nosso ego, a gente gosta de ouvir as pessoas dizendo: mas o Renan tira umas fotos lindas, maravilhosas. Tira mesmo. E toda vez que a gente ouve alguma coisa a respeito daquilo que a gente faz para Jesus, a gente tem que ter cuidado para que aquela palavra de elogio não suba para a cabeça, não enche o nosso coração, e a gente bater no peito e dizer: mas eu sei mesmo bater foto, eu sou um cara, eu sei fazer, eu sei tirar foto linda, eu conheço todos os segredos. A gente precisa ter um cuidado no nosso coração quando a gente faz alguma coisa para o reino de Deus, quando a gente produz alguma coisa no reino de Deus, quando a gente produz algo que é um fruto, onde as pessoas vão olhar e elas vão elogiar, e
e elas vão dizer: poxa vida, olha lá que coisa linda, olha lá o que eles estão fazendo. Toda vez, querido, a gente tem esse projeto, o Moleque Boa Conduta, até foi o Samuel, um dos fundadores principal do projeto, com a graça de Deus. E quando as pessoas começam a dizer: mas isso é maravilhoso, isso é não sei o que, e elas começam a falar, aí precisa ter o cuidado de sempre lembrar que se a gente faz alguma coisa para Deus, o mérito não é nosso. Se a gente faz alguma coisa para o Senhor, o mérito é dele, porque é Ele quem nos dá a sabedoria, a graça, a vida. Porque nós estamos enxertados em Cristo. É Ele quem nos alimenta e é Ele que nos habilita para produzir frutos. Porque se um dia nós formos desconectados dessa videira e nós tentarmos reproduzir o que nós produzíamos no reino, nós não vamos conseguir, porque nós não estamos mais conectados em Cristo. Jesus está dizendo ali: se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão produzir muitos frutos. A gente precisa entender, queridos, que diferente vamos falar de uma empresa, de uma fazenda, de alguém que tem herdeiros e que vai ali e tem uma grande fazenda e tem ali uma grande empresa. E muitas vezes a gente vê que o herdeiro, não quero me envolver. O herdeiro fica em casa. Esse dia eu fui atender uma família. Aí estava lá a dona da casa, estava a filha, estava mais algumas pessoas da família. Aí a filha foi trabalhar, aí foram saindo, foram indo trabalhar, ficou a dona da casa. Ela disse assim: seu Fernando, eu vou sair, eu vou fechar aqui o portão, mas a hora que o senhor quiser alguma coisa, o senhor bate ali na porta e chama o meu filho, que ele vai lhe atender. Pode chamar ele, que ele vem ligeirinho e atende. E eu fiquei lá 3 horas fazendo meu serviço. Quando eu fui sair, fui lá na porta e nada, bati fraquinho, ninguém entendeu, bati mais forte. Daqui a pouco eu já estava com um pedaço de pau, ninguém entendia. Aí eu comecei a gritar: lá pela cidade aparece rapaz, uns 18 anos mais ou menos, forte, saudável, que era todo, o olho inchado, assim, foi nem aqui, você pode abrir para aqui o portão, eu tenho que ir embora. Tá bom. Daí ele foi lá, daquele modo, meia fase, ele foi lá, abriu o portão e eu pude sair. No reino de Deus, querido, nós servimos o Senhor. O plano e o desejo de Deus é que nós possamos servir ao reino, não porque a gente é empregado, não porque a gente é escravo, mas porque a gente é herdeiro. Sabe, é o herdeiro que trabalha para ampliar o patrimônio. Nós, como herdeiros, a palavra de Deus diz: vós sois herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos os herdeiros que vão trabalhar para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus seja expandido, para que o reino de Deus seja estabelecido. E o que Deus precisa fazer para que o seu reino cresça, se estabeleça e ele possa se expandir, vai depender de nós. Porque existem coisas que Deus do céu Ele vai fazer, porque é aquilo que Ele compete fazer. Existem coisas que Deus do céu vai enviar os seus anjos para que eles nos ajudem, porque a palavra de Deus diz: os anjos são ministros que servem aqueles que são salvos. Os anjos estão à minha disposição. Mas tem muitas coisas que não é Deus que vai fazer, que não é o Espírito Santo que vai fazer, que não são os anjos que vão descer do céu para fazer, e que somos nós que precisamos colocar a mão, nós é que precisamos produzir, nós é que precisamos suar a camisa, nós é que precisamos colocar a mão na massa, nós é que precisamos servir, porque somos herdeiros e porque queremos que o reino de Deus cresça, e porque a palavra de Deus diz que como herdeiros de Deus, um dia nós vamos herdar o reino de Deus. Então Deus espera que a gente não seja aquele herdeiro que fica em casa
dormindo até as 11 horas da manhã, esperando. Deus está fazendo todas as coisas. Os servos estão fazendo todas as coisas. Os empregados estão fazendo todas as coisas. E eu estou aqui esperando um dia que o reino vai crescer. Então eu vou lá e eu vou herdar esse reino. Não é isso. O Tudo Irmão diz assim: não é assim não. O Tudo Irmão não é assim não. Não é assim não. A palavra diz assim: vai te ver com a formiga, preguiçoso. Não, Deus te chama para que você possa produzir para o reino. Que você possa produzir conectado em Cristo. E quando você gerar frutos, os frutos daquilo que Deus colocou dentro de você, as pessoas possam olhar e elas possam dizer: glória a Deus por causa disso. Glória a Deus por aquilo que está sendo feito. Glória a Deus por aquilo que está sendo realizado. Glória a Deus porque alguém está fazendo isso. Hoje há pouco eu estava ali olhando no Facebook e alguém disse assim: por favor, alguém me indique uma igreja que se pregue sobre salvação, sobre pecado, porque eu não encontro lugar para ouvir sobre isso, porque todas querem o meu dinheiro e ninguém quer me ensinar a verdade. A pessoa fez um pedido no Facebook: por favor, me indique um lugar onde eu possa ir e onde eu possa ouvir a palavra de Deus, e onde as pessoas não estejam interessadas em me extorquir, em tomar meu dinheiro, em me explorar. Então Jesus está dizendo, querido: quem é você no organograma do céu? Você é o ramo conectado a Cristo. Cristo tem te alimentado. Cristo tem te dado vida. Cristo tem te fortalecido. E você está produzindo fruto. Ou você é o herdeiro que quer ficar deitado em berço esplêndido, esperando que um dia Deus vai fazer, Deus vai salvar, Deus vai acontecer. E Deus está olhando para você e dizendo: é você que tem que produzir esse fruto. Mas se não produzir, Ele vai lá e corta e põe no fogo. Se produz pouco, Ele vai lá e corta, faz uma poda, para que você possa produzir mais. Amém? Então, por isso que a palavra, ela está dizendo: o agricultor, a videira, os ramos e os frutos. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos dê graça, para que a gente possa produzir frutos. Nós entramos no ano novo, iniciamos o ano novo, e eu espero que o Espírito Santo incomode você. Eu espero que o Espírito Santo constranja você. Eu espero que o Espírito Santo inquiete o teu coração, de maneira que você, se você não está trabalhando pelo reino, se você está esperando que Deus faça todas as coisas, ou quando você vê alguma coisa, querido, você vê uma situação e você diz assim: alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Às vezes alguém diz assim para mim: pastor, o senhor sabia, pastor? O senhor sabia que podia fazer tal coisa? E a pessoa me dá todo um projeto assim: o senhor não sabia, pastor? Se o senhor fizer assim, fizer assim, fizer assim. Eu digo: então vamos fazer assim, ó. Eu te autorizo a fazer. Você tem todo o projeto. Deus já te deu todo o projeto. Vai e faz. Pode fazer, eu te autorizo. Você é a pessoa que olha para o mundo e diz: quem vai pregar? Alguém vai pregar. Não é para você vai pregar. Quem vai ensinar? Alguém vai ensinar. Não é para você ensinar. Alguém vai lá alcançar aquela família. Não é você vai lá e alcança essa família. Alguém vai lá e vai mostrar para essa pessoa que ela está andando no caminho errado, que ela está andando no caminho tortuoso. Vai você e faça isso. Não faça a oração: Deus levante alguém. Você é esse alguém. Você é esse alguém que Deus está despertando para fazer o que precisa ser feito. Vamos orar?
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai amado. Ah, Jesus. Quem dera se nós pudéssemos entender que esse fundamento tão importante do teu reino, Senhor, que nós somos chamados para frutificar. Nós somos plantados na videira que é Cristo. Nós somos enxertados na videira que é Cristo. E nós somos enxertados nele para produzir os frutos dignos de Deus o Pai. Senhor, nós oramos nessa noite e o Senhor possa inquietar o nosso coração, que o Senhor possa despertar o nosso coração, que o Senhor possa, meu Deus, nos acordar do sono, do comodismo, do sono de acomodação, da letargia de que alguém vai fazer, porque nós fomos chamados para realizar, para frutificar, para estabelecer, para implantar, para expandir o teu reino, Senhor. Que os nossos olhos se abram para entender, para compreender, que nós possamos, Senhor, ocupar o nosso lugar no reino, como herdeiros que trabalham para expandir o teu reino. Nos dá graça, Senhor, nos dá sabedoria, nos mostra a cada um dos teus filhos de que forma eles podem produzir no teu reino, de que maneira eles podem produzir, de que forma eles podem, Senhor, trabalhar para a expansão do teu reino. Nos ajuda, Senhor, a produzir frutos dignos no nosso ambiente de trabalho, no lugar onde nós estamos inseridos, na família onde estamos inseridos, que nós possamos produzir os frutos que glorificam a Deus o Pai. Senhor, se os nossos frutos são poucos, corta, Senhor, corta o que precisa cortar, retira o que precisa retirar, para que nós possamos produzir mais para Ti, mais para o Teu reino, mais para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a trabalhar pelo Teu reino, nos ajuda, Senhor, a entender que a vida vem de Ti, a vida vem de Cristo, a vida vem do Senhor, e que Deus o Pai seja glorificado naquilo que nós estaremos realizando em prol do Teu reino, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu estou aprendendo, Pai. Sim, Senhor. Sim, Pai. Cada dia nos ajuda, Senhor. Desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Senhor. Que possamos produzir pelo Teu reino, para o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Santo Jesus. eu estou aprendendo Em nome de Jesus. a estar cada dia mais satisfeito em Ti. Aleluia, Pai. E a Glória a medida Deus. que Amém, querido. Um abraço quem está aí do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor desperte o teu coração, desperte o teu espírito. Que o Senhor incomode você. Que o Senhor, Ele possa gerar e produzir na sua vida aquilo que Ele deseja. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nos encaminhando para o final. A gente vai encerrar a transmissão ali. Que o Senhor abençoe a sua vida. Você que está em casa, o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém.